Se observarmos o Japão de fora, notaremos um país com avançada tecnologia robótica, cultura incrível, a quarta maior economia do mundo e uma população saudável, além de empresas mundialmente famosas. À primeira vista, pode parecer um país ideal. No entanto, se você olhar mais perto, é possível perceber outra realidade menos brilhante. Embora os aspectos positivos sejam verdadeiros, existe um lado sombrio da vida no Japão que permanece desconhecido para muitos. Milhões de pessoas no país enfrentam dificuldades para se integrar à sociedade, acabando por se isolar completamente. Essas pessoas não têm acesso a oportunidades de emprego, casamento ou uma vida normal e feliz. Elas são conhecidas como a geração perdida, representando cerca de 15% da população japonesa. Sua história triste é um símbolo da queda do Japão de seu status anterior e um sinal de perturbações futuras. Esse é o lado sombrio do Japão, a geração perdida. Embora hoje em dia isso esteja quase esquecido, nos anos 80, o Japão era visto como a próxima superpotência econômica, que iria substituir os Estados Unidos e assumir o controle da economia global, de maneira semelhante ao que se observa com a China atualmente. A confiança nesse futuro era tão forte que gerou uma séria ansiedade sobre o Japão nos Estados Unidos. Artigos como este discutiam a possibilidade de um Pearl Harbor econômico, retratando um cenário em que o Japão compraria todos os Estados Unidos, e filmes como Duro de Matar, Sol Nascente e Blade Runner, todos apresentando a ideia de corporações japonesas assumindo o controle da América e do mundo. Essa ansiedade foi o resultado do milagre japonês, 3 décadas de crescimento econômico extraordinário, impulsionado por um sistema econômico japonês único, que na época era visto como superior ao modelo ocidental. Esse sistema se baseava essencialmente na cooperação entre gigantescos cartéis corporativos e o governo japonês. Esses cartéis, chamados de keiretsu, eram alianças das maiores corporações japonesas que possuíam ações umas das outras e trabalhavam juntas para se apoiar, recebendo apoio substancial do governo, na forma de empréstimos concedidos pelo Banco Estatal japonês. Isso basicamente significava que essas alianças tinham acesso a uma quantidade aparentemente infinita de capital para financiar sua expansão agressiva no exterior, enquanto ao mesmo tempo o governo bloqueava a entrada de empresas estrangeiras no mercado japonês. Embora esse sistema não fosse saudável e nem justo, funcionava no mercado japonês. As empresas japonesas estavam conquistando um mercado após o outro, e as pessoas comuns acreditavam que, se trabalhassem duro e obtivessem um diploma universitário, conseguiriam um emprego estável em uma grande corporação, o que significava garantia de emprego vitalício. O Japão parecia imparável e tudo estava indo muito bem, até que uma coisa aconteceu. Em 1991, o Japão estava experimentando um crescimento extremamente rápido, que se estendia por 3 décadas consecutivas, consolidando-se como a segunda maior economia do mundo depois dos Estados Unidos. Durante esse período, os preços dos imóveis e os valores das empresas listadas em bolsa de valores também estavam em ascensão. Mas no final da década de 1980, esse crescimento atingiu um ponto de euforia e se transformou em uma mania especulativa. Basicamente, todos acreditavam que o boom econômico e o crescimento dos ativos seriam eternos e que quanto mais se investisse, mais dinheiro ganharia. Enquanto isso, o Banco do Japão continuava imprimindo e emprestando dinheiro praticamente para qualquer pessoa que solicitasse, independentemente da finalidade do empréstimo ou da credibilidade dos credores. Então, um dia, a bolha estourou. Ao longo de 1990, o mercado de ações caiu 43% e os preços dos imóveis seguiram o mesmo caminho. O estouro da bolha significava que as pessoas comuns tinham muito menos dinheiro para gastar, e ninguém estava disposto a investir em empresas japonesas, o que levou ao fim do boom econômico. Além disso, nos anos seguintes ao estouro da bolha, ficou evidente que a corrupção era generalizada e comum nas empresas japonesas e no governo. Havia negociações internas para manipulação de ações, fraude, suborno e uma prática de oferta ilimitada de empréstimos que criou centenas de empresas zumbis que teriam falido anos antes, mas continuaram sobrevivendo graças ao acesso fácil a empréstimos baratos do governo.
Em uma década, o Japão passou de ser chamado de tigre econômico para ser rotulado como o homem doente da Ásia. Embora essa queda tenha sido drástica, não foi única. As economias de diferentes países têm seus altos e baixos, fazendo parte da vida econômica. No entanto, no caso do Japão, a recessão teve efeitos devastadores para toda uma geração, e as consequências desse período ainda são sentidas hoje. Para entender por que isso aconteceu, é preciso conhecer como funciona o mercado de trabalho japonês e sua cultura de contratação, que, para dizer o mínimo, é extremamente intenso e apresentam vários aspectos que os tornam bastante diferentes de qualquer outro mercado de trabalho no mundo. A carreira corporativa no Japão geralmente começa com o Sushoku Katsudo, um ritual de busca de emprego único no Japão, que os graduados universitários enfrentam após concluírem seus estudos. Muitas empresas, incluindo as maiores Keiretsu, contratam apenas recém-formados uma vez por ano, em grande quantidade. Os recém-formados passam por um processo de busca de emprego, preenchido com entrevistas em grupo e seminários, onde milhares de pessoas vestidas com roupas idênticas de ternos preto e branco competem. No final desse processo, eles conseguem um emprego e geralmente mantêm esse emprego por décadas, até a aposentadoria. Essa prática é conhecida como shushinkoyo, ou emprego vitalício. Essas práticas, que eram comuns na década de 1990 e ainda são muito comuns no Japão hoje, proporcionam estabilidade, mas também criam um mercado de trabalho incrivelmente rígido. Se você não conseguir um bom emprego após a universidade, é improvável que consiga uma segunda chance. Uma vez contratado, espera-se que permaneça na mesma empresa por toda a carreira, mas se não conseguir ser contratado, você é deixado de fora e as portas da maioria das empresas permanecerão fechadas para sempre. No entanto, quando a bolha econômica estourou e o boom econômico terminou, esse ritual foi quebrado. Após 1990, a maioria das empresas congelou suas contratações inteiramente por quase uma década, mantendo todos os funcionários existentes durante a crise econômica. Eventualmente, retomaram as contratações no novo século, mas encontrar um emprego tornou-se muito mais difícil desde então. Para toda uma geração de pessoas que se formaram na década de 1990, foi tarde demais. As empresas não estavam contratando mais graduados e, como resultado, milhões de pessoas foram deixadas para trás, destinadas a passar o resto de suas vidas em empregos temporários e mal remunerados. Esse período ficou conhecido como a Era do Gelo do Emprego, e as pessoas que se formaram nessa época foram rotuladas como a geração perdida. Como a economia japonesa nunca se recuperou totalmente, os jovens que se formaram nas décadas seguintes nos anos de 2000 e 2010 juntou-se a eles e o período dos últimos 30 anos tornaram-se coletivamente conhecidas como as décadas perdidas. A situação da geração perdida no Japão não é apenas uma tragédia para aqueles que fazem parte dela. Ela afeta negativamente toda a sociedade japonesa e lança uma sombra sombria sobre o futuro do país. Essa geração, agora com idade entre 30 e 40 anos, está faltando em grande parte no mercado de trabalho, muitas vezes dependendo financeiramente de seus pais e incapaz de iniciar suas próprias famílias ou progredir em suas carreiras. Composta por quase 17 milhões de pessoas, essa faixa etária é essencial para a economia de qualquer país. No entanto, no Japão, esse grupo de pessoas, que normalmente gastaria mais com habitação, compras e sustentaria o crescimento econômico, está ausente. Isso se deve, em parte, à chamada Era do Gelo do Emprego, um período após o estouro da bolha econômica, quando as empresas congelaram as contratações, deixando muitos graduados sem oportunidades de emprego. Além disso, o Japão enfrenta o desafio do superenvelhecimento, com quase 30% da população composta por idosos. Isso é agravado pelo fato de que muitos da geração perdida não conseguiram estabelecer suas carreiras ou famílias, o que significa que não estão contribuindo para a população economicamente ativa. Essa tendência, se continuar, levará a uma relação cada vez mais desequilibrada entre idosos e pessoas em idade produtiva, o que é insustentável a longo prazo. Além disso, há o fenômeno dos hikikomori, homens japoneses que se isolam completamente da sociedade, muitas vezes dependendo financeiramente de seus pais. Inicialmente composto por membros da geração perdida, hoje com seus 30 a 40 anos.
Esse fenômeno está se expandindo para outras gerações mais jovens, incapazes de lidar com o estresse e a competitividade do mercado de trabalho japonês. O governo japonês reconhece os impactos negativos desses problemas na sociedade e na economia e tentou implementar medidas para ajudar a geração perdida a se recuperar e reintegrar-se à sociedade. No entanto, o sucesso dessas iniciativas tem sido limitado devido à persistência de uma cultura de trabalho rígida e à falta de oportunidades para aqueles que não se encaixam no modelo tradicional de emprego vitalício. Como resultado, milhões de pessoas estão presas nesse ciclo de desesperança, e o problema continua a crescer à medida que mais jovens enfrentam dificuldades para encontrar seu lugar no mercado de trabalho japonês. Enquanto a economia japonesa continuar estagnada e a cultura de trabalho não se adaptar às necessidades dos trabalhadores modernos, o futuro dessa geração e da sociedade japonesa como um todo permanece incerto. Obrigado por assistir até o final, e se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Até o próximo vídeo!